A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Nós estamos ainda no segmento da série Dons Espirituais e Ministeriais. E, como de praxe, nós vamos continuar aqui com as nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar do Ministério de Evangelista. E para prosseguirmos, gostaria de ler o texto bíblico juntamente com você, que está em Atos, capítulo de número 8, versículo 26 ao 35, Efésios 4, 11. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do o que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de que diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nós temos pelo menos 3 objetivos aqui com esta aula. Primeiro objetivo é abordar a respeito do envio dos 70. Segundo, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. E terceiro, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. O nosso ponto focal aqui da nossa lição é: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Partindo desta premissa, já como introdução, vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico vai falar sobre Jesus enviando os 70. Cada tópico está dividido no máximo de 3 pontos. Este primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre a seguinte questão: são poucos os que anunciam. O segundo tópico, enviados para o meio de lobos. E o terceiro subtópico, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Então vamos para o primeiro subtópico, falando sobre acerca da quantidade dos que anunciam, que são poucos os que fazem isso. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que, na seara do Senhor,
falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. São poucos porque aquele que é enviado não pode falar de si mesmo, não tem a sua própria mensagem e fala da mensagem de Cristo. E são poucos porque também não muitos querem exercer essa função. Segundo subtópico: enviados para o meio de lobos. Proclamar o Evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Vamos ver aqui exemplos de alguns evangelistas notáveis. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o evangelista John Wesley. Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra. Além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, dirigia-se às prisões para levar a mensagem de salvação aos presos, bem como aos trabalhadores e a outras pessoas da cidade. Um outro grande evangelista foi Charles Finney, um famoso pregador avivalista do século XIX, que viveu para pregar o Evangelho de Cristo. Foi um homem de muita oração e paixão pelas almas. Ele participou do segundo movimento de grande despertamento espiritual em seu país, os Estados Unidos. Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse intenso ministério. Um outro grande evangelista foi David Wilkerson. O pastor David Wilkerson iniciou seu ministério no ano de 1958 em Nova York. Ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais. A obra A Cruz e o Punhal, mundialmente conhecida, narra esse período da vida de Wilkerson. Ainda há obras desse grande evangelista, por exemplo, Faminto por Mais de Jesus e Toca a Trombeta em Sião. Ambas foram editadas pela editora CPAD. Síntese do tópico 1. Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a palavra. Vamos para o tópico 2, o segundo tópico aqui da nossa aula, que fala sobre a grande comissão, dividida aqui em 3 subtópicos. O primeiro subtópico fala o alcance da grande comissão, o segundo subtópico, do tópico 2, o mundo está dividido em 2 grupos, e o terceiro subtópico, do tópico 2, a grande comissão hoje. Então vamos lá. Primeiro, o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta ordem é chamada comumente de a Grande Comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Subtópico 2 aqui. O mundo está dividido em 2 grupos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há 2 grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem.
Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica. Não há judeu, não há gentio. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Subtópico 3. A grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos estão diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. O evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja. A igreja que deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista cessará de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus. Tornar-se-á uma igreja estática, sem crescimento e indiferente à obra missionária. A igreja que conhece o dom espiritual de evangelista e tem um amor intenso pelos perdidos, proclamará a mensagem da salvação com poder convincente e redentor. Uma questão para chamar a sua atenção. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, raça ou sexo desse indivíduo. Porém, se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará um centro multirreligioso, ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Síntese do tópico 2. A grande comissão, ordenada por Jesus de Nazaré, ainda é uma tarefa inacabada. Visitando aqui o subsídio teológico, podemos falar sobre o Evangelho do Reino. A mensagem de Jesus inclui um chamado ao arrependimento, semelhante ao de João Batista. Donald English adverte quanto ao perigo de entender o arrependimento de uma forma estreita demais, como os pregadores evangélicos o fazem geralmente. Ele declara fundamentalmente isso. Significa uma mudança de direção, dar meia volta, mudar a mente. Quando respondemos ao Evangelho, mudamos a direção da nossa vida, da nossa mente, em que deixamos de confiar no eu e os outros ídolos para confiar em Deus. Contudo, tanto João Batista quanto Jesus foram bem específicos em relação às coisas das quais as pessoas precisam se arrepender. João disse a distintas categorias de pessoas a diferentes maneiras como podiam expressar seu arrependimento. Ele disse para as multidões: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. João Batista pediu aos publicanos para não coletar mais do que estavam autorizados a pegar. Disse aos soldados: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Jesus disse ao jovem rico para vender tudo o que tinha e dar o dinheiro aos pobres para depois vir e segui-lo. As coisas específicas ajudam as pessoas a entender o que o arrependimento envolve. Tanto João quanto Jesus também foram diretos em advertir seus ouvintes das consequências de não se arrepender. Sabemos que a maioria das declarações da Bíblia sobre o inferno saiu dos lábios de Cristo. Como Paulo disse em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Hoje muitos de nós ouvintes reagiriam de modo muito negativo se falássemos da maneira que Jesus e Paulo falavam.
Desenvolvemos uma atitude em relação à nossa vida privada, que quando os pregadores mencionam especificamente pecados que exigem arrependimento, eles são acusados de ser intrometidos e de estar, em algum modo, fazendo algo inapropriado. Vamos para o terceiro tópico, então, aqui do nosso vídeo. O dom ministerial de evangelista. Estamos divididos em 3 tópicos. Primeiro, subtópico, dentro do tópico 3, sobre o dom ministerial de evangelista, é o conceito de evangelista. Segundo, o papel do evangelista. E terceiro, a finalidade do ministério do evangelista. Então vamos lá, o conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma do pecador, ou a alma dos pecadores. Subtópico 2. O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. O evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de um modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Subtópico 3. A finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta e do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder às seguintes perguntas dirigidas ao pecador, ou pelo pecador, né? A pergunta é: entendes tu o que lês? Síntese do tópico 3. O papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. Como dom, ser e ter o ministério de evangelista refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Então, a palavra evangelista é encontrada 3 vezes no Novo Testamento. Os evangelistas estão relacionados junto com os apóstolos, profetas, pastores e doutores, como aqueles que são chamados para compartilhar a construção da igreja. Filipe foi chamado de o evangelista, em Atos 21:8. Embora fosse um dos 7 escolhidos para aliviar os apóstolos da tarefa de distribuir alimentos, Atos 6:5, ele foi especialmente notado por sua atividade evangelizadora. De Jerusalém, ele foi até Samaria e pregou com grande sucesso. Dali, foi enviado para evangelizar um oficial da corte etíope que estava viajando para casa depois de visitar Jerusalém. Então pregou o evangelho desde Azoto até Cesareia, onde tinha sua casa. Então, para concluirmos, vamos lá para a nossa conclusão.
O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso e propósito de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro ou milésimo de segundo. Que Deus levante mais evangelistas ou evangelistas para a sua grande seara. A obra é grande, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.